Olá, seja bem-vindo ao meu canal que fala sobre inteligência artificial. Como vocês conhecem, sabe que eu sempre há mais de 20 anos trabalhando com programação e agora acabei de formação especialista em inteligência artificial. Sempre tenho um foco mais voltado para desenvolvimento de sistemas, para banco de dados, aquilo que a gente pode aplicar no nosso dia a dia, como já tive minha startup também. Então meu foco sempre é usar a inteligência artificial, usar sistemas, com todo o foco de gerar valor, gerar de fato valor para a empresa, para o seu negócio. E a forma que eu vou ensinar aqui é para que você mesmo consiga construir seu projeto. A ideia é mostrar que dá para você tirar uma ideia do papel hoje. Vejo que muitas pessoas têm ideia sem tiver o sonho. Eu tive uma startup na época que não tinha uma oportunidade como essa, de você tão rápido conseguir validar uma ideia, às vezes criar um MVP. É isso que eu vou mostrar aqui, só conversando. Então, queria que vocês fossem incentivados a não ter medos, a fazer uma assinatura, começar por um aplicativo simples, aquilo que você quer resolver para você, pessoal, que você quer resolver um problema de agenda, um problema simples às vezes, e você começar a entender como é que ela funciona, como é que fica o servidor, como é que você acessa isso, e para você ter quanto é que você paga por mês, e você tem todo o acesso. Então a ideia aqui é mostrar um vibe code, você sem precisar digitar código nenhum. O objetivo aqui é que você consiga desenvolver sua própria aplicação para ajudar empresários ou a profissionais ou a estudantes que queiram entender mais sobre na área de desenvolvimento de sistemas e com uma pegada para poder ajudar e botar em prática a sua empresa. Então sempre tem uma pegada justamente botar em prática, como já desde a minha época de startup, desde a minha época de empreendedorismo e com esses mais de 20 anos desenvolvendo sistemas, sempre tento ajudar as empresas. Já fui procurado várias vezes para startups, empresas que querem também informatizar a sua empresa, e aqui eu estou dando um passo a passo para que você mesmo possa construir seu próprio sistema, ou fazer um MVP, ou começar a validar a sua ideia. Lógico, quanto mais você ter contato, quanto mais você ter contato com a ferramenta, vai se tornar mais fácil. Hoje talvez você possa achar, mesmo com toda essa facilidade, vou explicar novamente, eu tenho um curso que a gente fala só sobre isso, sobre code, no code, são 4 opções. Code, no code, low code e vibe code. No caso, eu sempre comecei com essa primeira opção, que era code normal. Sempre fiz as aplicações há mais de 20 anos, desenvolvendo sistemas, né? Fazendo a linguagem de programação, você escolhe a linguagem, escolhe a plataforma que você quer usar. Aí apareceu outra opção que não curti muito, eu não entrei nessa coisa, que é justamente essa no code, que você começa a arrastar os componentes para a tela, você arrasta o texto, arrasta o botão, e você também não precisa programar, mas arrastar, eu não gostei dessa opção. Sempre para mim foi uma opção muito limitada, eu nunca cheguei aos pés de uma própria desenvolvimento, era muito limitado. Então nunca usei essa, nunca gostei. E tem agora, surgiu a low code, onde você já assim que saiu, comecei a usar bastante, usando IA para isso. Você pega as IA generativas para te ajudar a construir código e jogar para sua própria IDE. Então você constrói pouco código, e a maioria do código você pega das IA generativas, seja o Cloud, seja o ChatGPT, para poder gerar para você. E essa última é a que eu vou mostrar agora, que é o Vibe Code, onde você só conversa com a IA e ela gera todo o código para você. Eu acho onde empresários, pessoas que querem economizar, pessoas organizar melhor os seus dados, devia conhecer essa ferramenta. E cada vez mais ela vai melhorar, cada vez mais a interação dela. E eu sei que você pode optar por continuar ignorando isso, mas muitas empresas já estão usando, muitas pessoas já estão habilitando e vai sair na frente. Então quem não utilizar essa quarta opção vai ficar para trás, em vários sentidos, vai perder oportunidade. Ainda mais hoje você quer desenvolver um novo negócio. Se você não começar agora, imagino que daqui a uns anos vai ser impossível você concorrer com aquela pessoa que já fez esse teste, já começou a validar. Porque agora quem tem essa vontade já está mais do que provado que você consegue botar essa ideia no papel. Então, quanto mais você demorar, você tem o risco de não conseguir mais colocar a ideia no papel, porque a curva de colocar isso já vai ser muito difícil, já vai ter muita gente colocando a ideia, vai ser cada vez mais difícil estar no mercado. Então, o que eu vou mostrar para você é o sistema que eu criei. O objetivo era justamente esse. Eu comecei, apesar de ser experiente em desenvolvimento de sistema, eu comecei a desenvolvendo algo simples. O objetivo era fazer o meu segundo cérebro aqui, né, que eu denominei, o meu repositório de ideias. Eu sempre estudei muito, sempre tive muitas informações, então sempre tive dificuldade para guardar as coisas, então usei isso aqui construindo com Vibe Code, né. O objetivo aqui era criar novas ideias. Você vê a quantidade de ideia que eu já cadastrei, e quando eu digo a quantidade de ideia que eu já cadastrei, não é só pela quantidade em si, mas pela
quantidade de assuntos que tem dentro dela. Diagnóstico para a empresa, por exemplo, vou clicar aqui, ó. Vocês podem ver que tem uma série de informações que eu vou cadastrando do dia a dia, eu vou escutando alguma coisa, vou aprendendo, eu estou na rua e aprendi uma coisa, eu tenho pelo meu próprio celular, eu chamo ele via app, e eu consigo, olha a quantidade só nessa informação que eu guardei. Eu vou guardando durante o dia, eu vou guardando quando eu vou escutando alguma coisa, quando eu vou estudando, lendo um livro, eu guardei alguma coisa, eu já salvo direto diagnóstico para a empresa. Dicas para mim de ferramentas importantes, eu guardo aqui também, então, por isso que eu denominei tudo aquilo que eu já usei, a Abacus AI está aqui inclusive como primeira. Foco na geração de código, mais servidor e deploy automático, então o Webcode tem a Lovable também, tem outra opção que vocês também podem utilizar, e tem uma série de ferramentas que eu já usei, que eu já testei, que algumas eu pelo menos já sei como é que, o que ela faz, eu também cadastrei aqui que são importantes, que se eu não usei eu vou usar no futuro. Então como é que eu tenho que guardar tudo isso na cabeça? São vários nomes, vários links, várias situações, e para que serve, então eu guardo, criei uma forma de guardar tudo isso. Aqui as frases que eu acho importantes, coisas de inglês também que eu quero estudar, criar projetos que eu quero criar novos, eu também botei aqui, explicação em tudo aquilo que eu acho importante. Então a ideia foi criar algo para eu começar a estudar como é que essa ferramenta funcionava. Então foi criar isso, então tem vários temas aqui, e você na hora de cadastrar uma nova ideia, você clica aqui, escolhe o tema, aula para minha turma. Então, sei lá, eu quero fazer coisas, gravar, o que seria isso? Eu vi isso num vídeo, eu vi isso num curso, alguma coisa que eu quero botar como informação. Aqui eu posso criar um outro tag, geralmente eu boto inteligência artificial, ou tem as tags que automaticamente você pode criar uma tag já para entrar no seu radar, esse aqui já está criado, mas eu posso criar outras. Vídeos, aqui eu boto a descrição daquilo que eu quero entender, né? E eu vou somando, depois eu vou editando, vou melhorando. Eu quero falar sobre Webcode. Então, são várias coisas que eu quero conversar, né, com meus alunos. Eu posso botar aqui para mim não esquecer. Às vezes eu estou no carro, eu estou andando, eu escutei alguma coisa nas redes sociais, eu posso guardar aqui para depois começar isso com os alunos. Eu vou salvar. E automaticamente essa ideia já está registrada aqui, já entra no meu banco de ideias aqui e eu posso consultar, né? Então, se eu procurar aqui Webcode, por exemplo, Webcode, e aqui ela já aparece aqui. Se eu botar só Vibe, inclusive vai aparecer em outros lugares, porque eu também falo disso na ferramenta de IA, que a gente vê aqui, ó. Vou botar aqui, pesquisar Vibe. Webcode, eu estou falando já do sistema, o Lovable, Abacus AI também já está aqui. Eu gravo, guardo tudo isso. Então teve 2 lugares que essa palavra foi salva aqui nas minhas coisas. Então imagina, eu posso editar, posso excluir. Imagina um sistema complexo que eu desenvolvi sem precisar de uma linha de código. Então já estava suficiente. A primeira é o que eu chamo de MVP. Eu criei essa primeira ideia aqui e depois eu passei para outra. A ideia depois foi a seguinte: eu queria agora, depois que criada essa primeira fase, eu queria associar isso a uma aula. Eu quero dar uma aula para vocês, então posso jogar tudo aqui dentro na aula e associar aquelas ideias. Eu posso adicionar a ideia que eu acabei de... Vou adicionar a ideia aqui. Aula para turma, selecionei ela e ela já entra aqui na minha aula para turma, para ser a aula, os assuntos que eu vou comentar na minha aula. Posso salvar aqui e automaticamente já está dentro da minha próxima aula. Agora são 5 ideias que eu vou falar na minha aula. Vamos voltar aqui agora. Então aqui você cria nova ideia, como já fiz aqui as configurações. Eu tive o cuidado de guardar. Aqui tem as chaves, eu quero, e em alguns momentos eu queria acessar as minhas APIs para cada dos meus agentes, que eu vou falar daqui a pouco. Então eu tenho as APIs que conversam com esses agentes, tenho minhas chaves aqui do HeyGen também, que eu faço essa configuração com eles, e é justamente para poder... E aqui eu tenho a parte do banco de dados, que é onde eu tiro tudo aquilo que é todas as ideias, tudo aquilo que está no banco de dados, eu guardei. Se eu quiser guardar em algum lugar, se no futuro eu quiser criar outro sistema, tirar daqui por algum motivo, eu tenho todas as informações salvas comigo, todas as ideias ficam salvas também em CSV, até para se você quiser ter um backup, alguma coisa, mesmo porque aqui fica tudo na plataforma deles.
E se eu quiser acessar isso aqui comigo, de alguma forma ter essa informação, eu posso guardar isso aqui comigo. Então eu criei essas duas opções aqui. Então agora mais novo evento, agora falando para vocês que nem tudo que você começa, é bom você começar MVP com uma ideia inicial, depois você pode ir melhorando ela. Então eu percebi que eu precisava criar mais conteúdos. Então o que eu criei agora? Eu criei a forma de agilizar toda a parte de conteúdo para gerar conteúdo para mim, para criar o tema do que eu vou falar. Então pego uma determinada ideia que eu fiz e vou gerar conteúdo dela. Então o que eu estou fazendo aqui? Então vou escolher uma ideia lá, por exemplo. Vou pegar uma ideia, frases, diagnóstico de IA. Vamos ver alguma ideia aqui interessante daquilo que está aqui para mim poder usar de exemplo. Por exemplo, de tudo aquilo que eu estudei, tudo aquilo que eu guardei. Automatizar sites preciosos, aprimorar. A IA permite oferecer experiências personalizadas e relevantes para o cliente, aumentar a taxa de conversão. Deixa eu ver aqui. Mudança de cultura, compreensão e aceitação, desenvolvimento e a colaboração, empresas, sucesso, investe em capacidade de treinamento. Se não tem a sua empresa, uma maratona começa num passo. É importante entender como o business, o mercado funciona, como a automatização, você pode ter importante utilização e fazer o menos. Com IA, encaixe seu negócio. Deixa eu pegar uma outra que falar quais, quantos e qual o preço, opcionais. Estamos aqui para falar onde vale a pena, o que vale a pena, onde iniciar, onde priorizar, ajudar questões éticas e muitos suportes. Nós um piloto aqui ajudar a implementar de forma automática. Dá para pensar em continuar sem IA? Aqui, eu vou pegar esse aqui, ó. Vou pegar esse pedaço aqui e vou gerar no meu agente lá. Vou criar agora um conteúdo. E o conteúdo vai ser sobre esse aqui. Dá para pensar em continuar sem IA ou começar um projeto sem IA? Essa é uma pergunta boa, né? Que eu guardei lá nas minhas coisas de ideias e agora eu vou transformar em conteúdo. Esse é o objetivo aqui, vou transformar em conteúdo. Então, é a síntese daquilo que eu falei lá, de repente, eficiência, tem coisas que eu posso corrigir o português lá que eu botei geralmente isso na rua, eu estava no carro, escrevi rápido, então passa a ser eficiência personal no seu dia a dia, não deveria estar fora de nenhum caso. Otimizar tempo, energia, seu papel como um founder. Pegando isso, pode botar CEO, empreendedor, profissional ou estudante. Posso completar aqui, pegar ideias, simular cenários análogos, fingindo que é o chat GPT, é uma persona, seu potencial cliente, futuro testar ideias, se eu compraria ou não, parceiro de pensamentos para a construção, vou botar aqui, parceiro de pensamentos na construção, ponto. Botar aqui, não dá mais para ficar sem. A IA integrada no seu produto ou negócio. As pessoas têm que usar e avaliar caso a caso a utilização dela no negócio. A inteligência no seu produto ou negócio, as pessoas que têm que usar e avaliar caso a caso esse negócio. O mais importante é saber que hoje tem que ser IA first. Ou seja, vai resolver um problema, pense como utilizar IA para resolver este.
Inclusive, estava conversando com o meu professor de inglês agora, ele é da Jamaica, mas está morando no Chile, e estava montando justamente uma aplicação web para curso de inglês, e eu estava comentando isso com ele sobre desenvolver sistemas e automatizar. Ele, cara, ele achou fantástico. Eu falei, cara, hoje você desenvolver sistemas, desenvolver seu negócio se você não pensar em IA, você vai demorar muito. Ele realmente já está muito tempo desenvolvendo, ele mesmo está desenvolvendo, muita dificuldade e passa por muitas lutas. E eu falei, cara, faz isso. Se quiser dar outra aula, eu te dou um help. Ele me dá um help em inglês, eu dou um help para ele em a programação. Como ele pode fazer isso via Vibe Code, ou no mínimo low code, ou usar um codex da vida da própria ChatGPT ou Cloud Code também tem essa parte de código, geração de código para você. Então aqui eu posso botar as tags que eu quero falar, vou falar aqui de IA, vou botar aqui basicamente inteligência artificial, e aqui eu vou criar o conteúdo. Nesse momento aqui eu criei o conteúdo, a data que eu criei, então tudo isso aqui foi criado com o Vibe Code, depois eu vou te mostrar como eu criei tudo isso. Por enquanto eu vou mostrando. Aqui é a pendente, aqui tá os que já foram gerados, o objetivo aqui é justamente gerar para subir direto no conteúdo na plataforma. Então eu criei agentes, agentes IA para fazer isso, são 6 agentes que vai me ajudar a fazer, no caso são 7 agentes que vai me ajudar a fazer todo o projeto que eu preciso. Então aqui vocês podiam estar se perguntando, eu podia até, inclusive aqui a princípio eu pensei em fazer isso, usar o Perplex para poder buscar, varrer as informações do que eu queria fazer de conteúdo, que muitas pessoas utilizam. Eu preferi não fazer isso por uma opção de, primeiro, por fazer uma coisa mais simples no início. O objetivo era tornar uma coisa mais simples. Eu percebi que isso ia tornar um pouco mais complexo no início, não que isso não pode fazer, muito pelo contrário, é viável, inclusive é o próximo passo que eu posso dar, mas eu não sei se eu vou fazer isso por um motivo. Aqui eu tenho controle das informações. O Perplex, ele te dá as informações. Eu podia falar, me dá as informações que estão acontecendo no momento de IA ao redor do mundo. Ele ia me dar as referências, ia analisar para mim. Mas se eu deixasse, em algum momento eu ia ter que rever isso. Tem pessoas até que não reveem, já sobem isso direto, já é um agente que faz isso. Seria se vez de ser 7 agentes, seria 8. Esse seria o primeiro, que buscar informação ele mesmo já sintetizava e já subia para mim. No meu caso, eu prefiro eu escrever a ideia, né, do que eu tenho estudado, e basear na minha ideia eu montar o conteúdo, que fica mais original, eu tenho mais controle. Depois fica muito mais fácil para mim rever os processos depois, eu não precisava ficar depois no vídeo. Se ele gerou um vídeo que não tinha nada a ver comigo, com aquilo que eu acredito mesmo, porque eu sou cristão, se ele for gerar alguma coisa que eu não concordo, não acredito, eu preciso dar de cara seu primeiro input ser de qualidade. Então eu preferi, por enquanto, deixar isso manual com essa intencionalidade. Eu sempre faço as coisas com intenção. Então, de intenção de eu ter o controle maior desde o início da entrada dos dados. Então, nesse momento aqui, eu vou entrar a aplicação. Repare que todo o código aqui eu fiz com o Vibe Code, foi com a Abacus AI, que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, tá vendo? Aqui é o assunto do que eu quero falar, aqui é a síntese, que vocês viram que eu peguei lá do meu banco de ideias, e aqui algumas configurações essenciais. Como eu quero essa configuração? Eu quero um site, eu quero num formato para TikTok, eu acabei de subir, depois eu vou mostrar para vocês, é o primeiro que eu subi para testar. O tamanho do post que eu quero, que também gera post para o Instagram, na verdade aqui é dar suporte para todas as minhas redes sociais, para o YouTube, para o LinkedIn, para o Instagram, para o TikTok. Então todas as minhas redes sociais eu consigo, com a mesma IA, com a ideia, com o mesmo conteúdo, eu consigo gerar para todas as redes sociais, conteúdos para todas as redes sociais. Então escolhe a versão do que eu quero, a quantidade de palavras que eu quero, o tempo do minuto que eu quero do vídeo. Eu vou até aumentar aqui, vou aumentar para 90. O tempo do roteiro. Então, baseado nesse tempo, baseado no quantas palavras mais ou menos eu quero, baseado no formato, baseado nesse assunto aqui, então eu configurei tudo isso. E agora o que eu vou fazer? Vou iniciar meus agentes. Você vai ver que ele vai começar a iniciar aqui, cada um vai dar um por mês, tá? Por enquanto aguardando. E eu vou agora clicar em salvar minhas alterações que eu fiz aqui. Salvou as alterações. E eu agora vou iniciar os meus agentes, que cada um vai responsável por uma coisa. Um vai responsável por criar o título, outro por gerar o post, outro por gerar o roteiro, outro por gerar a imagem que vai ficar na capa, outro por gerar o prompt, para se eu quiser gerar um vídeo personalizado, ele gera o passo a passo da quantidade de minutos, que eu devo fazer, que eu devo colocar no vídeo. Isso aqui já fica pronto para uma outra IA, se eu quiser usar aqui ou se quiser chamar aqui mesmo, fazer para mim esse vídeo. Então,
aqui eu vou começar a rodar. Aqui ele está rodando, viu que ele já criou os vídeos, ó, já me deu inclusive o melhor que ele achou, ele me gerou 5 vídeos, já gerou o post também, que é a segunda IA, agora ele está gerando a terceira nesse momento. Ele gerou, agora ele está gerando a imagem que da sugestão. Inclusive, se eu não gostar de qualquer um desses passos aqui, eu posso simplesmente regerar. Esse agente aqui é o que demora mais um pouquinho, né? Ele inclusive agora acabou. Que ele faz justamente essa configuração dessa imagem. Vamos ver como é que foi a imagem. Eu posso não gostar da imagem. Eu posso inclusive melhorar esse prompt também. Mas eu achei bem legal a imagem que a gente pode utilizar num post, por exemplo, do LinkedIn. Eu achei que ficou bem legal, né? Tem realmente relação com o tema. Dá para poder continuar a usar IA. Então aqui já está pronto, aqui está a ideia para o vídeo, se eu quiser preparar, ele já preparou tudo para mim, a duração, o clima, a câmera, como é que devo fazer, então tudo configurado que já possa ser pronto utilizado para IA. Agora o que eu criei agora? Eu criei, além disso, eu queria criar o thumbnail, que é o sexto agente, que justamente ele vai fazer o thumbnail para mim. Aqui, eu quero botar agora para botar na capa, né? Eu quero botar qual palavra que vai ser de gancho. Eu posso usar o do CTA, eu posso usar do título melhor, desvende o poder da IA e sua aliança no mundo dos negócios. Ou usar o gancho. Você já pensou em continuar sem? Acho que o gancho ficou legal. Você já pensou em continuar sem IA? Mas quer saber como começar a usar IA no dia hoje? Deixe um comentário que mande uma mensagem. Ou desvende o poder da IA, sua nova aliada do mundo. Vou ficar com o primeiro. Você já pensou em continuar sem inteligência artificial? Vou até melhorar aqui. Sem inteligência artificial. Já pensou em começar sem inteligência artificial? Então, nesse momento, eu vou gerar a thumb agora para subir nas redes sociais, como YouTube e TikTok e Instagram, por exemplo. Então, aqui eu vou gerar. O sexto agente agora está trabalhando, que o objetivo dele é gerar essa imagem. Então, esse agente que está sendo direcionado agora, baseado naquilo que eu escrevi aqui no texto, ele vai gerar a imagem da minha thumbnail, como é que ficou. Show de bola, ele já botou inclusive o texto aqui, né? Pra coisar, já dei uma sugestão de fundo, eu achei, se você não quiser é só gerar de novo, que ele vai gerar outro, mas por enquanto aqui eu gostei. O que eu vou fazer aqui é separar, eu posso botar aqui, porque eu gosto sempre de deixar do lado, para poder me botar na imagem do lado, depois eu vou te mostrar como é que fica. Bota um /N para o texto poder descer, já desceu aqui, ó. E aqui eu vou botar um /N também, para ele descer de novo. Sem inteligência. Botar aqui outro /N. Ele desceu mais uma vez. E eu vou botar para o artificial também. /N. Então fica o lado disponível para poder me colocar na imagem aqui, esse é o objetivo. Então, isso aqui é muito difícil de fazer com inteligência artificial. Então eu juntei a IA para fazer o fundo para mim, mas quando você pede para ela botar algum texto, é muito difícil você configurar, você tem que acabar usando muito token e muita informação para você gerar, e às vezes não fica boa, não consegue organizar. Então o que eu fiz? Eu fiz um agente que monta a imagem para mim, né, que é essa imagem, mas o texto eu boto em tempo de programação, em tempo de execução, que eu posso mudar até para ver como é que ficou. Aí às vezes ele botava, o que eu via? Ele botava do jeito que eu não queria, ele botava no jeito, eu tentava me colocar na imagem, ele me colocava errado, o texto não ficava bom, então dava um trabalho ter que regerar. Imagina, fazer uma conversa muito tempo, aí você às vezes acaba consumindo token, ou fica muito ruim, ou você fica horas para resolver um problema que é simples. Aqui não, agora eu consegui resolver simples, então eu consigo saber o texto e consigo saber também fazer, eu quero agora que tem a ênfase no inteligência artificial. Vou colocar aqui ele inteligência
inteligência artificial. Inteligência artificial. Olha só, de cara ele já coloca para mim. É que a gente costuma justamente ver, né, na coisa. De cá, tá vendo? Tô mexendo aqui, ele já tá mostrando direto na tela. Coisa que você nem ia conseguir fazer numa IA. O melhor, você ia conseguir fazer, às vezes você tem que saber dar o prompt correto, às vezes você mesmo dando o prompt correto ele não entendeu, ou você achou que tinha passado o prompt correto para ele, ou realmente ele não está conseguindo por algum motivo botar na posição que você quer. Aqui não, aqui eu controlo onde vai ficar o texto, aqui eu controlo a forma que eu quero dar. Às vezes você pode pedir, você tem que fazer, imagina você toda vez ter que fazer isso, ah não, quero que isso aqui fique amarelo, quero que isso aqui fique na linha de baixo. Imagine o tempo e a quantidade de token que você ia acessar e às vezes ter que pagar para poder gerar aqui. Então minha aplicação, uma vez que ele gerou a imagem, agora minha aplicação que faz essa configuração final, e aqui eu já gero minha thumb aqui, eu já posso botar aqui, ó, já gera um PNG e eu já posso usar essa imagem nas minhas redes sociais. Então fica rápido assim, né? Agora é para ter conteúdo, preciso gerar conteúdo agora todo dia. Então agora eu consigo agilizar toda a fase de conteúdo. Daqui para cá eu posso agora entrar facilmente no CapCut, pegar essa imagem que já gerou e já me botar aqui, que lá tem a opção, eu até podia botar isso aqui direto, mas por enquanto eu vou usar o CapCut para isso, e botar aqui, ó, se eu não quiser eu posso subir do jeito que está também, já fica a informação. E agora essa última é o HeyGen. O que eu vou fazer nesse momento? Nesse momento eu criei um avatar, eu criei minha terceira IA, vou usar na verdade meu terceiro agente vai chamar uma outra IA do HeyGen, que eu criei lá um avatar para poder fazer um teste. Eu subi ontem na minha rede social, eu vou compartilhar também o vídeo com vocês, o link para vocês acessarem e ver como é que ficou. É o primeiro, então o que acontece? Tem a melhorar, às vezes algumas pessoas dizem, pô, mas não ficou bom, não ficou legal. Na verdade eu fiz o primeiro. Imagina o que não pode começar. Isso que eu sempre ensino para vocês, que vocês têm que começar. Que cada vez mais o aprendizado é um ciclo. Não é igual a gente na escola, né? A gente vai no fundamental, depois a gente passa para outras séries, a gente vai melhorando e é um ciclo de aprendizado até a gente chegar ao conhecimento que a gente pega na faculdade, depois tem a pós, depois do doutorado. Com IA é a mesma coisa, você tem que ter no contato, depois melhorar. O que você precisa é conhecer. Quanto mais você ignorar a IA é pior, que cada vez mais a IA vai melhorar, cada vez as pessoas vão se aprimorar e você vai ficar para trás. Então o objetivo é, tenha contato, faça, teste, use para coisas pequenas, resolva pequenos problemas, mas sempre pensando em IA em primeiro lugar, como é que eu botei aqui na minha coisa. Então tem um script para o vídeo aqui que ele preparou. Você já parou para pensar se é possível continuar ou começar um projeto sem a ajuda da inteligência artificial? Hoje em dia, a eficiência operacional é essencial. Como um folding CEO e empreendedor e profissional ou estudante, a utilizar o seu tempo e energia é crucial. E a IA pode ajudar a ser sua aliada nisso. Imagine usar IA para simular cenários, gerar ideias e até mesmo entender melhor o seu potencial. E como ter um parceiro de pensamento para a construção, entregar IA no seu produto ou negócio, a necessidade. Cada caso deve ser avaliado individualmente. O mais importante é adotar uma mentalidade de IA first ao enfrentar um problema. Pense como a IA pode ser a solução hoje. Não dá mais para ficar sem ela. Então aqui é o texto. Quem vai usar meu avatar. Eu vou escolher que vai ser o avatar do Instagram. Eu cadastrei alguns avatares lá, cadastrei algum template. Vou escolher ele aqui para poder selecionar o template, que é meu avatar. Tem aqui o texto que ele vai falar. E eu vou aqui clicar para gerar o vídeo. E aqui o vídeo começa a iniciar. Iniciando a geração, e a gente vai aqui no HeyGen e para ver que o vídeo está começando a ser criado aqui, ó. Tá vendo? O vídeo está sendo criado direto no HeyGen. Eu não chamei HeyGen para nada. Tá vendo? Já tem 10%, 20%, 31%. E aqui ele está chamando
o coisa não acabou ainda, então esse é meu sétimo agente, que está passando o texto, tudo foi configurado, o avatar que eu vou utilizar, e todo o texto, eu podia fazer alteração aqui, e ele assim que ele acabar, ele vai me trazer o retorno do vídeo, pronto para poder gerar. Então aqui ele também está mostrando a porcentagem. E mais uma vez digo, né? É o teste que eu fiz o primeiro. Daqui dá pra fazer muitas coisas, dá pra melhorar. Eu posso melhorar a voz, inclusive eu já trabalho muito com Lab Labs, mas é tudo aí questão de preço. Qual bem que você quer resolver? Qual preço você está disposto a pagar por ele? Você é Lab Labs, a voz fica melhor. Você pode configurar. Tem um pagamento. Hoje eu não quis fazer, porque eu estou fazendo um teste ainda. Eu deixei o própria voz do Rei Jane. Mas você pode melhorar a voz, pode melhorar o avatar. É tudo a experiência que você, a melhor forma que você vai, a câmera também, a melhor forma de gravar, a melhor resolução. Então o fundo, eu quis botar um fundo branco, porque depois fica fácil pra gente aplicar qualquer fundo atrás. Então todas as informações são importantes que você tenha, que você dê para que possa fazer esse trabalho. Então é importante ter essas informações para que você consiga. Tá gerando aqui ainda, tá vendo? Não entrei no Regen para gerar. Quem tá gerando é o texto. Também não passei texto nenhum aqui. Ele que tá gerando lá automaticamente. Eu ver como é que tá lá, ó. Ainda tá gerando. Então você viu aqui em cima, eu vou aqui por enquanto, quando ele tá gerando, ó. Cada agente foi responsável por fazer uma coisa. Entendeu? Essa thumbnail que é super difícil para fazer. Essa configuração lá. Que inclusive tem que voltar ela aqui. Fazer do gancho. Depois eu faço ela aqui do gancho. Deixa ele acabar aqui. Ó, o vídeo agora está pronto. Então na minha plataforma já tem o vídeo. Provavelmente deve ter acabado lá também. Vamos ver como é que ficou? Você já parou para pensar se é possível continuar ou começar um projeto sem a ajuda da inteligência artificial? Hoje em dia, a eficiência operacional é essencial. Como founder, CEO, empreendedor, profissional ou estudante, otimizar seu tempo e energia é crucial. E a IA pode ser sua aliada nisso. Imagine usar IA para simular cenários, testar ideias ou até mesmo entender melhor o seu cliente potencial. É como ter um parceiro de pensamento para a construção. Integrar IA no seu produto ou negócio é uma necessidade e cada caso deve ser avaliado individualmente. O mais importante é adotar uma mentalidade IA first. Ao enfrentar um problema, pense em como a IA pode ser a solução. Hoje não dá mais para ficar sem ela. Então, aqui acabou, né, o vídeo, automaticamente acabou no Regen. Agora eu posso baixar ele aqui ou baixar lá na minha plataforma mesmo. E automaticamente a gente conseguir, ó, baixar e a gente conseguir aplicar essas informações lá no vídeo. Então, a grande coisa que eu quero mostrar para vocês é que dá para fazer. Agora eu vou mostrar o exemplo que eu criei lá no Instagram. Do exemplo, o vídeo que eu subi, tá com o meu avatar aqui, cabe se vocês podem ir lá ver, ó, tá, acabei de subir que eu botei. Esse aqui sou eu falando, mas logo depois de aparecer o avatar, mesma coisa nas outras redes sociais, né? Ah lá, ele é o meu avatar, eu botei um fundo aqui, depois do que o avatar tava falando. Então, na verdade, a gente pode fazer isso. Foi só o primeiro. Eu vou melhorar ele, vou fazer mais, vou mudar a voz. Tudo é ver o quanto custa, né, para resolver que problema você quer. Então, eu já tenho todas as minhas redes sociais, eu quero agilizar isso, eu quero todo dia postar coisa, postar informação. Então, vocês viram que dá para fazer apostar e fazer. Agora você pode jogar no CapCut, fazer algumas alterações e fica agora eu consigo. Eu levava o dia inteiro ou 2 dias para fazer um conteúdo, agora eu vou levar em meia hora, eu vou conseguir depois gerar tudo e inclusive com o CapCut eu jogo, já vai estar tudo configurado do jeito que eu quero, já subo em CapCut, já separo lá e em meia hora eu faço tudo. E é porque eu ainda quero rever, porque eu gosto de rever antes o que ele vai falar, o que a IA vai falar, que tem gente que está fazendo isso no automático e não gasta tempo nenhum, mas eu ainda prefiro eu ter essa análise ainda humana de não deixar ele subir qualquer coisa. Então é aqui, já teve, já botei ontem à noite, já tem 10 visualizações.
Então imagina isso em grande escala. Eu fui só o primeiro e vou melhorar ele e já vou ter inteiro todas as redes sociais. Então aqui só a última informação, aqui eu usei aqui depois a Abacus AI, que é a que eu usei para construir aqui o projeto. Desde o do primeiro dia, eu vou voltar aqui para cima, que desde o primeiro dia da concepção da ideia, a gente tem aqui. Aqui eu vou voltar para cima, ele tá lento porque eu já escrevi tanto código, que é aquilo que eu sempre falo para vocês, né? Vocês precisam entender como é que desenvolve o sistema, vocês precisam perceber que leva um tempo para você ter ideia, para você fazer aquilo que você quer. Deixa eu tá subindo aqui. Tá subindo, para que vocês consigam ver. Então não você tem que primeiro parar para pensar que isso é bom, a melhor forma de vocês saber escrever o código. Lógico, eu como analista de sistema eu consigo saber os requisitos e o que eu preciso dar prioridade na hora da construção, mas com certeza eu creio que isso vocês precisam aprender e com o tempo eu tenho inclusive um curso meu, Alfabetizar, que o nome está aqui embaixo, que se vocês quiserem aprender mais eu posso ajudá-los a você pensar de forma programador, que hoje é de suma importância a gente pensar como um programador, ainda mais nos dias. Ah lá. Então eu comecei assim, né? Lógico, eu tenho conhecimento de programação, ainda pedi o chat GPT, né? Pode pedir as regras do que ele queria e comecei meu sistema assim, ó. Foi só conversando com ele. Né? Depois, se vocês quiserem saber a melhor forma de fazer prompt, também tem uma aula que eu falo só sobre isso, está disponível lá no meu YouTube, que eu falo só como é que você gerar um bom prompt. E aqui foi só o primeiro, lógico, foi a análise, eu estou melhorando ele, já passou dois meses, agora eu estou melhorando, eu criei as aulas, eu agora criei os agentes, então você vai fazendo MVP, que é o mínimo produto viável, depois você vai melhorando ele. Então aqui você pode, inclusive, se você quiser, depois você só conversando, ó. Mas se você quiser, você consegue também ver o código que ele gera. E você aperta aqui, igual no ChatGPT. Depois você colocar aqui alguma coisa, vou botar aqui, ó. Só apertar aqui e envia as alterações que você quer, incluindo o sistema. Mas aqui você tem acesso ao código também, do como é que ele gera. Se eu quiser ir direto, por exemplo, aqui no meu... Eu posso aqui, ó, entrar... Vamos ver onde que eu vou entrar para mostrar para vocês. O código, como é que ele gerou. Aqui, ó. Tem os meus agentes aqui, por exemplo. Aqui, ó, se eu souber o código, eu souber mexer, ó, eu posso aqui alterar. Posso alterar as APIs que está chamando, ó, a API que está chamando lá no RayGen, as APIs que eu precisei usar ali, a documentação do RayGen, pedir para inclusive ele me ajudar na documentação para poder fazer chamadas. Eu posso mexer direto aqui no prompt, não ter que ficar alterando sempre. Que custa? Isso aqui, cada clique que você dá aqui, você consome um custo de token, você pode renovar. Às vezes você cada $10 dá para fazer vários pedidos aqui. Então começar você pedir errado também, você pode pagar mais, não tem jeito. E quanto mais você pede errado, mais risco de os sistemas começar a ficar... você tem risco de ele ter algumas dificuldades de entendimento e gastar mais para voltar ao estado normal. Então entender tudo isso, entender que você pode voltar também, fazer um preview, fazer o deploy depois se você quiser fazer uma alteração resumida. Aqui eu posso alterar. Se eu conhecer do código, pode pedir o chat GPT inclusive para te ajudar, você não precisa pagar, fazer alguma alteração. Mas o ideal, já que você começou aqui, é fazer sempre por aqui. O ideal não é você alterar o código não, mas você também, eu só estou te mostrando essa opção que está no controle. Nós como programadores, amamos poder ver o código, poder ver onde ele faz as coisas e poder ver alterar aqui, ó. Que tem todo o código aqui, de que ele conversa com a gente, ó. Pensa que você é um agente especialista, eu posso mudar o prompt por aqui, a quantidade de palavras, ó, a linguagem que eu quero que ele fale. Eu posso ver de gastar um token aqui de dinheiro, eu posso automaticamente alterar aqui direto, depois só dar o deploy aqui, mas aí já é uma outra aula. Para quem quiser, pode me mandar a mensagem também, que eu vou te dando mais uma dica em relação a isso. Então espero que tenham gostado. Isso aqui foi só um dos sistemas que eu já criei, mas espero que vocês tenham gostado da aula e espero que tenha sido muito proveitoso para vocês. Até a próxima!